Bom, meus caros, retomando aqui o vídeo, né? Estou retirando aqui um trecho de um trabalho que está em produção e que eu devo lançar em breve, não é? Um guia sobre o inventário químico, como fazer o inventário químico, né? O passo a passo de como fazer o inventário químico. E aqui eu tenho uma passagem que eu falo, então, dos limites de exposição para misturas, né? Onde nós temos o efeito aditivo, tá? Então eu vou descer aqui rapidamente para mostrar a fórmula do efeito aditivo. Pronto, esta é a fórmula do efeito aditivo. Já falávamos num dos vídeos anteriores que você pega o resultado de cada amostra, divide pelo seu limite de exposição e depois soma esses resultados, tá? Se o valor for menor a 1, você está com o ambiente sob controle. Se o valor for igual ou maior a 1, você precisa tomar medidas preventivas. Tá legal? Vou deixar em algum lugar aí essa imagem que você está vendo na tela, inclusive com este exemplo e mais um que está logo abaixo, tá bom? Nesse primeiro exemplo, eu tomei 3 substâncias que alcançam o mesmo órgão-alvo. É o acetona, acetato de sec-butila, metil-etilcetona. O resultado da amostra foi para a acetona 160 ppm, para o acetato 20 ppm e para o MEC 90 ppm, tá? Aqui eu coloquei os níveis de ação de cada substância e aqui os limites conforme a CGH, ok? E aqui no final, então, o valor da dose, 37%, 10%, 45%. Veja que a somatória desses resultados deu 0,87%, ou seja, menor a 1. Menor que 1, a exposição está sob controle. Tá legal? Agora vamos ver o que acontece no exemplo número 2, tá? Exemplo número 2, aqui está. Exemplo número 2. Veja que eu tomei as mesmas 3 substâncias, tá? Veja que o resultado da concentração foi de 160 ppm para a primeira, ou seja, o mesmo valor. Para a segunda, o acetato, 60 ppm, na anterior era 20. E para a terceira, o MEC, 90, ou seja, o mesmo valor também. Aqui estão os níveis de ação e aqui estão os limites de exposição. Tá legal? Veja que uma das substâncias eu coloquei uma concentração um pouquinho maior do que as demais. E ficou assim, então, a dose de cada uma daquelas substâncias. 32%, ou seja, igual. 30%, ou seja, subiu de 10% para 30%, né? E a última permaneceu 45%. Observe que se você analisar estes resultados de forma individual, todos eles encontram-se abaixo do nível de ação. Veja, todos estão abaixo do nível de ação. Portanto, analisando individualmente, você não tem nenhum tipo de preocupação. Lê do engano. Por essas 3 substâncias alcançarem o mesmo órgão-alvo, você precisa considerar a somatória das exposições. E a somatória vai resultar numa dose do efeito aditivo. Veja que eu dividi o resultado pelo limite, da primeira, da segunda e da terceira substância. Veja que eu obtive os resultados dessas divisões. E observe que o resultado final, a somatória é de 1,07, portanto, maior que 1. Portanto, estas substâncias, no mesmo ambiente de trabalho, elas estão promovendo o efeito aditivo. Você não pode simplesmente analisá-las individualmente. Você está cometendo um erro. Você precisa analisá-las além de individualmente, mas também de forma aditiva. E aí você encontrou o resultado de 1,07, o que significa que você precisa tomar medidas para reduzir essas exposições, tá bom? A dose está acima de 1. Ok? Qualquer dúvida, eu fico à disposição. Se você está gostando desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você não está gostando, deixe o seu dislike. E até o próximo vídeo.